Boa noite, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos ao Viapol Play. Vamos iniciar o nosso encontro. Vamos então dar início a esse nosso encontro. Sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos a mais uma temporada do Viapol Play. Aqui quem vos fala é Thiago Meyer, sou gerente de produto na Viapol. Pedimos que todos vocês mantenham o microfone e câmera desativados para que não cause nenhuma interferência nas apresentações. Então, pessoal, mais uma vez, sejam bem-vindos. O Viapol Play foi uma iniciativa criada há 2 anos atrás, durante a pandemia, né, proporcionando encontros remotos para apresentações técnicas, né? Isso deu muito certo. É algo que devemos continuar, né, com certeza. Hoje estamos felizes em iniciar a terceira temporada. Essa terceira temporada do Viapol Play está estruturada em cima de 7 encontros, 7 episódios voltados à durabilidade e estanqueidade nas estruturas de saneamento. A cada episódio teremos palestras ministradas por respeitosos e renomados especialistas do Brasil. Hoje, né, na abertura do Viapol Play, vamos trazer assim um tema voltado ao déficit, né, o panorama do saneamento básico no Brasil, o déficit do tratamento de nossos efluentes, né, e o desempenho da responsabilidade que tem as nossas estações de tratamento. Depois vamos aprofundar mais nas questões de durabilidade e proteção das estruturas. Fiquem atentos às datas, né? Fiquem atentos, siga as mídias sociais da Viapol, fiquem atentos a essas datas. Peço o apoio, né? Peço a divulgação e passo agora também a palavra ao Jorge Lima, que é nosso gerente de tecnologia e desenvolvimento do mercado. Bom, obrigado, Thiago. Boa noite, pessoal. Tá? Realmente é um prazer. Eu vou subir aqui a minha apresentação, Thiago, só um minuto. Bom, vamos lá. Como o Thiago falou, eu me chamo Jorge Lima, para quem não me conhece, tá? Sou gerente de tecnologia e geração de mercado dentro da Viapol. E a gente traz aí, como o Thiago comentou, uma terceira temporada, tá? Dessa ação da Viapol que começou lá em 2020, né? Naquele ano fatídico que a gente começou a conviver com uma pandemia aí que nos deixou grandes baixas, né? De pessoas conhecidas, amigos, enfim. E a gente começou a aprender uma forma diferente de trabalho, né? De relacionamento com familiares, com o mercado, com clientes, com amigos, tá? E aí surgiram várias ações no mercado na linha de levar esse conhecimento de forma online, né? Então, só para resgatar, tá? A gente, em 2020, a gente trouxe aí a primeira temporada com 5 episódios, tá? Voltados eles na área de estanqueidade. Então, a gente trouxe o tema estanqueidade aí para discutir, para apresentar. No ano seguinte, a gente resolveu falar sobre arquitetura decorativas, tá? Projetos decorativos. Então, a gente trouxe algo novo aí dentro da expertise da Viapol, tá? Então, na verdade, foram 2 temporadas bem interessantes, tá? A participação de bastante profissional no mercado, tá? E aí, para tentar fazer com que, para quem não conhece a Viapol, ou quem já conhece a Viapol, entender um pouco mais essa preocupação da Viapol trazer esses temas técnicos, tá? Então, é uma questão que internamente a gente procura trabalhar, trazer soluções técnicas, trazer temas atuais, né, como esse. Eu acho que saneamento é um tema bastante atual, muito importante para o desenvolvimento do nosso país. Então, hoje a gente traz aí, depois o Thiago vai apresentar o nosso palestrante aí principal da noite, tá? O professor Miguel Mansur. Mas
por que a Viapol trazer esse conhecimento, trazer essa discussão aí tão atual, tá, com profissionais renomados, como foi falado? Então, um breve histórico de quem é a Viapol. A Viapol é uma empresa de 33 anos, tá, de atuação no mercado, é uma empresa muito jovem, tá? Então, iniciamos lá a nossa atividade em 1990, 15 de março de 1990, tivemos aí, ano após ano, uma série de ações visando o crescimento da empresa, tá? Eu diria que culminou aí em 2012 com um passo largo que a gente deu no mercado, tá? Foi quando o grupo RPM adquiriu a Viapol. Então, a partir daí, a gente começou a ter uma outra forma, uma outra amplitude de atuação no mercado, adquirimos outras empresas e fomos evoluindo, como é natural de qualquer empresa que quer crescer e estabelecer no mercado, tá? No mercado, principalmente esse mercado de construção civil. E como fato o mais recente, tá? A gente lançou durante a FEICOM este ano o nosso primeiro relatório de sustentabilidade, tá? Então, ele aparece como relatório de sustentabilidade base 2022, ou seja, foram as ações que a Viapol desenvolveu nesta área, tá? Que é também tão discutida e nova dentro das empresas, das indústrias. Estamos trazendo para dentro da construção civil. A gente vai ver que a palestra do professor Mansur vai focar muito a questão da sustentabilidade, a importância dela para a durabilidade da estrutura de saneamento. E para a Viapol, sustentabilidade está dentro da fábrica, com ações internas, dentro do processo produtivo, está fora da fábrica, dentro de ações sociais, ou seja, é um tema que a gente traz nesse relatório. Quem tiver curiosidade, pode apontar aqui para a câmera aqui esse QR Code, ou dentro do nosso site, vocês podem ter acesso, baixar esse relatório. Na verdade, são ações que a Viapol vem desenvolvendo aí há 10, 12 anos, tá? A gente conseguiu aí mostrar nesse relatório uma série de atividades ligadas aí a essa área de sustentabilidade, tá? Como eu falei, a Viapol foi adquirida em 2012, tá, pelo grupo RPM, tá, um grupo de atuação mundial, é um grupo americano de atuação em todos os continentes, tá, do mundo. O último relatório de faturamento, o grupo faturou 7,3 bilhões de dólares, tá? Então, é uma marca muito importante no mercado mundial de químicos para a construção civil, e a Viapol faz parte desse conglomerado de empresas, né? Costumo dizer que é uma família de diversas empresas, tá? Então, dentro do Brasil, esse grupo trabalha e investe fortemente em tecnologia. Então, a Viapol representa o grupo RPM do Brasil. Hoje nós temos 2 plantas produtivas instaladas, uma em São Paulo, em Caçapava, uma em Candeias, na Bahia, e um centro de distribuição em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. O nosso escritório técnico comercial é em São Paulo, tá? Temos mais de 500 colaboradores, mais de 200 representantes comerciais, que é a nossa força de venda nesse mercado nacional, e temos aí um pouco mais de 1.200 SKUs, que a gente pode simplificar em torno de 450, 470 diferentes produtos para atender o mercado da construção civil. Aqui é alguma imagem que traz aí um pouco da história, né? Na verdade, a gente procura registrar o avanço da Viapol, mas essas 3 imagens, eu acho que elas trazem aí os 3 momentos, né? O momento da fundação da Viapol, lá em 1990, a gente tem um galpão apenas produzindo mantas asfálticas, tá? Aqui vocês podem ver aqui o nosso escritório, tá? 15 anos depois, a fábrica já tinha um outro porte, ainda não fazia parte do grupo RPM. E o ano passado aqui a gente tem uma imagem, tá, que já está desatualizada. Essa imagem aqui nós já temos outras construções aqui dentro desse Parque Fabril, tá? Aqui a gente sempre procura associar, né, na verdade, a Viapol em números, né, o que representam os nossos negócios nesses 33 anos, tá? Então a gente faz aqui, e vocês podem encontrar no nosso site, que nós vendemos de mantas, de argamassas poliméricas, de asfaltos, enfim, de fibras, fitas. Aqui uma imagem, tá? Essa imagem é de 2022. A gente costuma dizer que nós temos nessa área de
de 178 mil metros quadrados, nós temos aí em torno de 35 mil metros quadrados de área construída, sejam áreas com cobertura, tá? E dentro desse grande parque fabril, nós temos 10 diferentes fábricas, tá? Aqui nós temos a imagem da nossa unidade em Candeias, tá? Só para mostrar aqui, e aqui o nosso centro de distribuição em Jaboatão dos Guararapes, tá? Dentro das atividades da Viapol, nós temos uma forte presença, tá? Em equipe técnica, nós além de vender produtos, produzir e vender produtos químicos para construção, nós temos a preocupação de dar todo o apoio às obras, né? Seja através de treinamento, aqui nós temos uma agenda, tá? de treinamentos online, a gente, na verdade, começamos esses treinamentos muito mais em função do período da pandemia, e aí nós estendemos essa forma de nos aproximar do mercado da construção civil. Temos um departamento de especificações, tá? Aqui destacando que nós temos uma biblioteca BIM já com mais de 40 objetos em BIM, para que os projetistas de impermeabilização possam acessar os nossos sistemas na forma de objetos BIM. E temos um departamento de assistência técnica, tá? Que atua em todo o território nacional e também fora do país, tá? Com assessoramento, com consultoria e com treinamento. Falando de mercado, né? Quais são os mercados de atuação da Viapol? Então, nós temos aqui claramente o mercado técnico, chama de mercado técnico, é o mercado profissional, tá? Que a gente divide aí em obras residenciais, comerciais, obras de infraestrutura, concreteiras, pré-moldados, obras industriais, tanto na área de piso, fibras, proteções diversas. Temos uma forte equipe trabalhando no mercado de varejo, nos mercados de home centers, atacadistas, distribuidores e o mercado varejista. E temos mais duas atuações, tá? Que uma é ligada aos insumos, nós fornecemos insumos industriais para outras indústrias, a exemplo de indústrias moveleiras, borrachas, tintas, eletroeletrônicos, sapatos, automobilísticas. Então, a gente fornece alguns materiais para esses insumos, para essas indústrias, me perdoe, e também exportamos. Tá? Hoje nós exportamos para Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Colômbia e Bélgica. Tá? Então, essa é a atuação da Viapol no mercado nacional e no mercado internacional. E como é que a gente consegue fazer isso, pessoal? Então, graças além daquele parque fabril, tá, que nós temos, graças aos investimentos feitos nas unidades produtivas, nós temos a possibilidade de transferir tecnologia de indústrias que fazem parte do conglomerado do Grupo RPM. Então, nós temos aqui alguns exemplos de produtos que nós já trouxemos para o mercado nacional. Vocês vão ouvir falar nos próximos episódios dos nossos redutores de permeabilidade, o Vandex. Trouxemos a linha de piso Flowcrete, produtos da Rust Óleo, a própria Euclid, Trenco, Carbonline, ou seja, graças a essas empresas que fazem parte do grupo, nós conseguimos, tá, transferir essa tecnologia para poder atender o mercado nacional. Tá? E para finalizar essa apresentação rápida, só para vocês conhecerem um pouco a Viapol, toda a nossa atividade ela é pautada, tá, nos princípios fundamentais e valores do 168. Então, isso a gente traz do grupo RPM, do fundador da RPM, tá? Onde ele traz e valoriza essas questões dos princípios do 168. E esse 168 significa o quê, né? Se nós somarmos as horas, tá, que nós temos dentro de uma semana, ou seja, 24 vezes 7, nós temos 168 horas para poder nos organizar, para poder nos planejar, para poder trabalhar, para poder descansar e para poder ter as nossas atividades familiares. E aí, se a gente conseguir esse planejamento, com certeza nós conseguiríamos atingir os nossos objetivos. Tá? Então, era isso que eu queria falar sobre a Viapol, tá? Bem rapidamente. E agora eu queria convidar, tá, a primeira fala dos nossos convidados. Deixa eu só sair aqui dessa apresentação. Eu queria convidar agora para proferir algumas palavras aí o engenheiro José Miguel Morgado, tá?
Ele é diretor executivo do Instituto Brasileiro de Impermeabilização, tá? Uma entidade fundamental para o desenvolvimento das ações de todas as indústrias químicas que trabalham no setor de impermeabilização. Então, fizemos questão de trazer o Zé Miguel para falar um pouquinho da atividade aí do Instituto Brasileiro de Impermeabilização. Zé, com você. Obrigado, boa noite, obrigado Jorge, obrigado Tiago. Agradeço a Viapol e a vocês pela presença minha aqui em nome do IBE, de estar realmente nesta terceira temporada, né? Então é muito gratificante realmente estar aqui, inclusive ainda mais com relação a saneamento, que é algo que realmente precisa e merece toda a atenção. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação bem rápida, tá? E para termos uma noção, realmente, esses itens que são as próximas palestras, tá? O panorama de saneamento, o concreto para barragem, o concreto de saneamento, a fissuração de reservatórios, degradação do concreto armado, impermeabilização de estruturas de saneamento, projeto de impermeabilização com PVC, etc. Realmente está tudo interligado e no decorrer eu vou só rapidamente mostrar um pouco o que nós podemos estar trabalhando e estar auxiliando. O IBE ele tem como mote principal a divulgação da impermeabilização e seus segmentos afins, sempre a construção civil, promoção da relação entre seus associados, a melhoria das condições também relacionadas a produtos e serviços, difusão sempre das melhores práticas, tanto técnicas quanto comerciais, e o desenvolvimento técnico do setor como um todo. O IBE ele se apoia em um tripé, onde você tem projetos, serviços e produtos, tá? Então, são inclusive essas três câmaras setoriais que focam esse tripé nesse sentido, que dão, inclusive, o sucesso, um tripé de sucesso da impermeabilização. Projeto, onde você tem o selo de qualidade IBE de projetistas, serviço, onde você tem o selo de qualidade IBE de aplicadores, e produtos, onde você tem o PQIB, que é o Programa de Qualidade, que é a certificação de produtos via Inmetro. Tá? Então, atualmente, nós já estamos com 3 produtos, manta asfáltica, argamassa polimérica e fita asfáltica, e em breve outros mais virão. Tá? Eu também sou gestor do CB22, o IBE é sócio mantenedor da BNT, então todas as reuniões do CB22 são na sede do IBE, e como o Jorge até mencionou, após a pandemia, realmente nós passamos a operar tudo em Zoom, e hoje, por norma, a ABNT não aceita que haja somente reuniões presenciais. Então, pode haver reuniões híbridas, tá? Então, sempre focando no virtual e sempre focando em atender todos os estados do Brasil. Isso é muito importante. E realmente, com essa introdução do Zoom, das reuniões virtuais, nós passamos a ter reuniões das comissões de estudo realmente envolvendo profissionais de todo o Brasil. Como alguns grupos técnicos que o IBE trabalha, e o IBE vem trabalhando mensalmente, tem o GT do BIM, tem o GT do CBA, o Crack Bridge Ability, tem o GT de normas técnicas, onde nós temos um pequeno grupo onde nós analisamos todos os comitês brasileiros ligados à construção e onde nós verificamos onde pode ser atingido e onde pode ser incluído alguma coisa com relação à impermeabilização. Então, nós estamos sempre focados nisso aí. Temos o GT redutor de permeabilidade, o GT selantes para a construção civil, as comissões de estudo do CB22 e um CT 501, que é o Comitê Técnico Ibracon-IBE, tá? Para a estanqueidade das estruturas de concreto. Eu vou rapidamente falar sobre o redutor de permeabilidade, sobre o CT 501 e sobre a comissão de estudo do CB. Rapidamente, com relação ao redutor de permeabilidade, nós estamos com um grupo no IBE, inclusive, onde nós temos todos os fabricantes, tá? E onde nós estamos estudando um texto base para ser apresentado ao CB18 e ao CB22, de um aditivo redutor de permeabilidade por cristalização integral, que é aquele produto que se adiciona ao concreto e faz com que esse concreto tenha uma redução de permeabilidade nesse sentido, e também
promova também a autocicatrização, tá? Então, nós estamos, inclusive, nessa fase atual, em termos de estudar, os fabricantes estão pegando os seus produtos, estamos mandando para um laboratório e estamos trabalhando todo esse ensaio com relação, nós estamos fissurando corpos de prova, verificando até que ponto vai a autocicatrização, etc, etc. Isso tudo para nós trabalharmos, então, depois, em breve, eu acredito que ano que vem, um texto base para ser apresentado, então, ao CB18 e ao CB22, que são eles que vão tratar desse assunto. O CB18 é aditivos para concreto e o 22 é impermeabilização. E também estamos estudando no mesmo GT um redutor de cristalização por impregnação, que é o quê? Após o concreto endurecido, então é aquela aplicação de impermeabilizante sobre o concreto. Esse é um texto básico que vai ser apresentado ao CB22 e lá então será trabalhado nesse sentido. Há uns 4 anos atrás, o professor Paulo Helene nos solicitou que nós fizéssemos um estudo conjunto entre IBE e Bracon para nós criarmos um guia, um manual de estanqueidade de estruturas de concreto. Tá? Eu sou o coordenador desse CT 501 e o Emílio, que inclusive está aqui presente, é o secretário também desse comitê. Então, nós temos, inclusive, dentro desse comitê, pessoal de projeto de impermeabilização, pessoal de projeto de estruturas, pessoal que projeta a impermeabilização em subsolos, pessoal de metrô, de vários metrôs, inclusive, não só de São Paulo, mas Rio, etc. Pessoal muito de companhias de saneamento, então a Sabesp está muito atuante, a Sanepar também é muito atuante, a Cages também muito atuante, foi muito atuante já, e a do Brasília também. Então, quer dizer, uma série de empresas na área de saneamento estão atuantes aqui e outras também que queiram participar serão bem-vindas. Tá? Como requisitos necessários para a estrutura impermeável é manter a água dentro e fora, ou em ambas as situações, vai depender do que se precisa. Você tem que proteger a estrutura de concreto, impedir danos causados pelo efeito gelo, não é o nosso caso aqui, mas prevenir a contaminação e poluição do meio ambiente, disponibilizar maiores áreas de utilização e armazenar água ou potável ou não, de repente esgoto, etc. Esse guia, esse manual, eu não vou ler aqui tudo, mas ele nos aborda praticamente a importância e relevância da estanqueidade de estruturas de concreto voltadas a saneamento, voltadas às estruturas subterrâneas, túneis rodoviários, ferroviários, etc. Nós temos aqui muito apoio do metrô de São Paulo também, pontes e viadutos, área industrial, imobiliária, áreas portuárias, barragem, e aí vem a estanqueidade de estruturas de concreto, quais são todos os cuidados que você tem que ter para que você obtenha, então, uma estrutura estanque, tá? E por aí vai. Com relação ao CB22, nós estamos revisando a 9574 e a 9575, que a 9574 é a execução da impermeabilização e a 9575 é a impermeabilização, seleção e projeto, e atualmente, por toda uma dinâmica junto à BNT, nós vamos unir essas duas normas e nós vamos ter apenas uma norma, que é uma norma-mãe, que é a 9575, Diretrizes e Princípios Gerais para Projeto e Execução de Impermeabilização. E um detalhe importante aqui que merece chamar a vossa atenção, que é o CB22 vai ter a norma-mãe, tá? E outros CBs podem solicitar integração com relação a essa norma. Então, no caso, o CB2 já solicitou que seja uma parte integrante a 9575 para edificações, tá? Nós estamos fazendo um trabalho junto a saneamento também, e talvez no futuro saia uma parte integrante da ABNT NBR 9575 não para edificações, aqui está errado, mas para saneamento, e outras partes poderão vir, tá? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque é interessante, nós estamos fazendo uma norma-mãe do modo geral, abordamos saneamento também, mas é interessante que o grupo de saneamento solicite, então, uma parte somente para saneamento, porque tem uma série de itens que nós vamos ver, inclusive, no decorrer da temporada, tá? Então, basicamente, nós temos a 9575, a 15487, que é membrana de poliuretano, a 15885, que é membrana de polímero acrílico com e sem cimento,
e agora nós vamos sair dia 20 com uma emenda às normas 9952 e 16411. Basicamente, para garantir a estranqueidade de uma estrutura, nós podemos dividir em 3 grupos: redutor de permeabilidade dosado em concreto, aditivo cristalino autocicatrizante, um outro grupo, sistemas impermeabilizantes de mantas pré-fabricadas, onde envolve, então, todo tipo de manta, e sistemas impermeabilizantes com membranas. E um grupo 3, pintura protetora das superfícies, que também é um detalhe muito importante. Então, para concluir, nós temos que verificar exatamente esses prazos dos ativos e as estruturas que não atingem a vida útil prevista na sua operação, elas não retornam, então, o valor total investido. Isso é muito importante. E um outro detalhe importante também, nós temos que ter a necessidade de manutenção, programação de manutenção. Isso é alguma coisa ainda falha dentro das companhias de saneamento. Existe, sim, manutenção, mas precisamos de mais, tá? Então, isso é muito importante para nós termos uma vida útil mais longa da estrutura e da impermeabilização como um todo, ok? Muito obrigado. Então, era isso aí que eu queria abordar nesse momento. Muito bom, José Miguel, obrigado pela tua apresentação, muito obrigado, prazer a tua presença com a gente. E sem mais delongas, vamos à nossa palestra. Para mim é uma honra poder apresentar o professor Miguel Mansurais, que foi meu professor na minha primeira graduação, lá na PUC Paraná, em 2003, né? O professor Miguel Mansurais é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Hidráulica e Saneamento pela Escola de Engenharia de São Carlos. Em 2002, concluiu o doutorado na Universidade de São Paulo, em Hidráulica e Saneamento. Lecionou durante 30 anos na graduação e pós-graduação na PUC Paraná, nos cursos de Engenharia Civil, Sanitária e também Ambiental. É professor desde 1992 na Federal do Paraná, onde em 2007 passou a ser docente apenas nas disciplinas de doutorado. Atua na diretoria da ABS, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, e faz parte do conselho editorial da revista ESA, Engenharia Sanitária Ambiental. É representante regional Paraná da ABS, participa do grupo técnico de trabalhos interinstitucional na regulamentação de critérios para uso racional de água. Pessoal, com vocês, professor Miguel, a palavra toda tua. Quem tiver dúvidas sobre a apresentação do professor Miguel, perguntas, mandem no chat ao decorrer da apresentação dele, e no final nós faremos os devidos debates. Bom, agradeço a vocês. Já obstruí minha imagem, colocando a imagem da apresentação. Tiago, só me retorne se a apresentação está bem visível, tela plena. Sim, professor, está visível. E se o meu mouse, se a seta do mouse está percebida, Tiago? Positivo, professor. Bom, pessoal, um prazer, uma honra. Agradeço o convite da Viapol, agradeço a oportunidade de te reencontrar, ex-aluno. Tiago, agradeço ao Jorge como um dos moderadores, né? E, como disse, é uma honra estar participando quase presencialmente com vocês. E o tema foi sugerido pela Viapol, pelo Tiago, e pretendo desenvolvê-lo na próxima meia hora, pelo menos. Ok? Bom, meu endereço estará mais ao final. E, como grande título, então, o panorama do saneamento básico no Brasil e o tratamento de esgotos. Percebendo, Tiago e colegas, o conjunto de palestras, né, da terceira temporada, realmente o saneamento, sobre o ponto de vista conceitual e sobre o ponto de vista da Viapol, sobre o abastecimento de água, esgotamento sanitário, o famoso lixo ou limpeza urbana, ou manejo dos resíduos sólidos urbanos, e as águas pluviais, sua drenagem e seu manejo. Isso foi instituído, foi tornado mais claro, tornado evidente, tornado legislação nacional em 2007, e hoje continua esse texto com o nome de novo marco legal, né? Bom, de qualquer maneira,
prestei muita atenção no banquinho que o José Miguel, do IBI, mostrou, o famoso tripé, né? Eu costumo dizer o tripé de saneamento, que, na verdade, está apoiado em 4 pilares, em 4 pés, nem sempre desenvolvido de maneira igual. Mas, para completar o raciocínio, a abordagem da Viapol na terceira temporada vai passar também por abastecimento de água, né? Em reservatórios de distribuição, etc, etc. A minha palestra, a nossa palestra, enfocará mais o esgotamento sanitário. Mas não esqueçamos do tripé, dos 4 vetores clássicos do saneamento, né? Então, já convergindo para o sistema de esgotamento sanitário, a gente lembra que é uma obra com grande ativo, né? Uma palavra acho que usada também há pouco. Ela é caracterizada por ter uma grande extensão de tubulações. Quem está familiarizado com o tema, tudo bem, mas quem não está familiarizado necessariamente, ou já passou pela escola de engenharia, outras escolas, se você imaginar 3, 4 metros por habitante de tubulação de esgoto, né, você vai ter uma ideia do passivo, desse patrimônio, que muitas vezes não é observado porque está enterrado. Claro que esgotamento não é só tubulação, mas a tubulação é muito importante. É parte do pressuposto que eu tenho que retirar da minha edificação as águas usadas, o esgoto sanitário. Eu estou com uma figurinha aqui que mostra rapidamente, esquematicamente, as partes constituintes do sistema de esgotamento. Então, é tubo, tubo, tubo. Claro, aqui uma imagem mais singela, colocando uma tubulação no meio da rua, no eixo da rua, mas, em geral, quando o saneamento chega depois de muita infraestrutura, chega depois do asfalto, depois da calçada, depois da água, talvez a tubulação seja uma tubulação dupla, o que conduz a isso que eu estou dizendo, 3, 4 metros por habitante. A minha Curitiba, de 2 milhões de habitantes, se vocês imaginarem, multiplicarem por 3 ou por 4, vocês têm uma ideia da extensão dessa infraestrutura. E o Miguel, do IBI, disse muito bem. Eu talvez dê ênfase à concepção, dê ênfase à construção, mas ele falou muito bem ao final da mensagem dele da manutenção. A manutenção preventiva antes da corretiva é muito importante. Mas, enfim, concluindo rapidamente a nossa visão espacial do sistema, um conjunto de tubos, geralmente transportados por gravidade, muitas vezes sendo necessário, principalmente em situações planas, em regiões litorâneas, os sistemas elevatórios. Eu talvez não dê muito ênfase ao sistema elevatório, mas um sistema que necessita de muita manutenção preventiva, corretiva e os aspectos de corrosão, de impermeabilização, de agressão das atmosferas líquida e atmosfera, o ambiente líquido e a atmosfera é muito importante. Eu não vou dar o ênfase necessário, porque a gente poderia se alongar muito, eu vou me concentrar mais no nó mais importante do sistema, o nó importante do sistema, talvez o não mais importante, mas importante, que é a estação de tratamento de esgotos, né? Bom, para a gente explorar o panorama do esgotamento sanitário, eu tenho dito para os alunos, quando eu tenho oportunidade de conversar mais recentemente, eu já estou mais na pós-graduação do que na graduação, mas a nossa geração está entregando uma cobertura relativamente adequada, oportuna, o que foi oportuno, né, para a sociedade brasileira. Para um aluno jovem, 20 anos, está ingressando no tema agora, ele vai dizer, puxa vida, você está me entregando um grande passivo, um grande déficit. Bom, é verdade, mas eu queria transformar a palavra, os números que nós vamos mostrar ou rever agora, eu queria transformar a palavra de passivo ou déficit para oportunidade. Tem muita oportunidade para nós, engenheiros, de concepção, de projeto, de operação e de manutenção, né? Nós temos muito trabalho a fazer. Então, isso pode significar passivo, seguramente significa passivo, déficit, mas significa oportunidade. Quando a gente olha, e relativamente atual esses números, né? Atlas da ANA, de 2017, quando a gente observa que apenas 60% de esgotos da urbanidade, das cidades brasileiras, tem seu esgoto coletado, dos quais, desses 60%, 40% são tratados. E o conceito de tratamento evolui, porque, com o passar do tempo, a sociedade vai ficando cada vez mais exigente, e o conceito de tratamento significa adicionar mais um reator, mais equipamentos para atenuar
controle da poluição. E lembrar que nós temos um passivo, então, de muito esgoto não coletado, mas não tratado. E cerca de 40% das comunidades urbanas têm seu esgoto não tratado, e, consequentemente, não coletado e, consequentemente, não tratado. Se a gente quiser ver sobre uma outra ótica, sobre uma outra forma de expressão que não a gráfica, né? O ranking do saneamento no Brasil de 2021, vamos ver as grandes disparidades ao longo do território brasileiro. O Brasil é um país muito desigual em renda, em cobertura de saneamento. Ele é aparentemente bem atendido, não aparentemente, ele é bem atendido na questão de abastecimento de água. Estou falando do abastecimento urbano. Com relação à zona rural, vamos lembrar que o censo foi recentemente concluído, mas os números não têm mudado muito. 80% de nós brasileiros hoje vivemos na cidade. Então, eu não vou abordar o saneamento rural, mas ele também é importante e ele integra, muitas vezes, esses índices ou esses indicadores, né? Então, nós temos a água relativamente bem equacionada no Brasil, o abastecimento de água, lembrando que, no meu entendimento, no meu parecer, o nosso grande problema é a qualidade da água, a perda de qualidade da água, né? Bom, de qualquer maneira, a gente não pode dormir em berço esplêndido, porque a cada ano nós temos aportes importantes de população nascendo, vindo para as cidades, apesar que acho que o fluxo migratório também está quase se estabelecendo. De qualquer maneira, essa tabela, a parte inicial fala de água, mas as próximas colunas que eu estou indicando com o mouse, mas que vocês podem perceber, ele repete os números anteriores, só que discriminando por região. E o Tiago me disse que a gente pode ter gente da Bahia, pode ter gente de Santa Catarina, pode ter gente de outras regiões brasileiras, em que o saneamento realmente tem números completamente díspares, né? Comparar o sudeste de São Paulo com Belém do Pará, né? cuja capital, né? Cuja cidade tem 10% de coleta e tratamento de esgotos. Então, isso mostra a grande disparidade do Brasil nas suas várias regiões, e essa tabela expressa isso. E os passivos se acentuam quando você fala de renda também. O saneamento revela essa chaga da sociedade brasileira na distribuição de renda, e a distribuição de renda afastando muitos brasileiros das infraestruturas mais básicas, né? Mais básicas. Bom, essa tabela daria para a gente discutir e refletir sobre durante muito tempo. De qualquer maneira, eu pus em vermelho aqui embaixo, lembrando que, principalmente para as áreas rurais, para as áreas periféricas, para as áreas de pequena densidade populacional, o sistema convencional, que é esse que eu mostrei há pouco, o sistema convencional, ele não é necessariamente o único caminho. Lembro aqui de ecos de uma tese de doutorado recente em Santa Catarina, com um menino muito bom da Casan, orientado pelo meu colega da Federal de Santa Catarina, o Pablo Cesarino, estudando uma abordagem diferenciada para pequenos municípios e para zonas rurais, incorporando tanque cético, incorporando infiltração no solo, filtros anaeróbios. Eu não vou abordar esse caminho, então eu chamo a atenção para tomar cuidado na minha generalização, que o sistema convencional não é o único caminho para essa palavra hoje tão em moda, a busca da universalização, principalmente do abastecimento de água, tratamento de esgoto, coleta de lixo, etc, etc. Então, uma das primeiras palavras-chave que a gente está explorando é déficit de oportunidade, universalização como meta. Bom, eu não vou falar muito de coleta de esgoto, só lembrar, eu acho que essas figuras são bacanas, são históricas, e lembram a gente que o homem aprendeu a afastar dejetos líquidos, né? A afastar águas servidas, esgotos, há muito tempo. A cloaca máxima de Roma, com 2.000 anos de idade. Os romanos, claro, não consumiam 200 litros por habitante por dia, mas tinham sistemas sofisticados de aporte de água para a cidade e de remoção dessas águas de chuva junto com esgotos sanitários. Então, hidraulicamente, a remoção de águas, o transporte de águas é milenar.
né? Aqui vocês têm também imagens, eu acho, bem icônicas de redes, provavelmente cerâmicas. Hoje nós usamos ainda a cerâmica ainda está presente, porque o saneamento no Brasil vem dos anos 60, em direção aos anos 80, em direção aos anos 90. O PVC começou a se impor, eu diria, a partir dos anos 90, mais ou menos. Até lá, a cerâmica foi imperativa, né? Então, desde aqui, a época de Cristo, antes de Cristo, e quando o saneamento começou a se tornar mais científico, talvez na Inglaterra, da década de 1850 em diante, em que a remoção dos esgotos passou a ser percebida, enterrada como importante, a tubulação cerâmica se impôs. E hoje você tem o PVC, principalmente como material substituindo, competindo, ou substituindo a cerâmica. Ok? Bom, a gente vai voltar a falar de cerâmica, de esgotos e manutenção e prevenção, como disse ou correção, como disse o José Miguel, do IBI. Bom, convergindo para o tratamento de esgotos, o tratamento de esgotos, muitos de vocês conhecem, talvez alguns não necessariamente, é uma soma de operações e processos unitários em sequência, visando tornar um líquido que removeu os dejetos das nossas casas, urina, fezes, resto de comida, retornando para o corpo d'água receptor. Então, a ênfase da nossa conversa, que está se iniciando, é retornar para um corpo d'água, geralmente rio. Eu não vou falar de emissários submarinos e não vou falar também de uma realidade que se impõe em várias regiões do mundo, que é a aplicação no solo hoje a gente chama de reuso, a aplicação no solo dos esgotos. Os mexicanos fazem isso no norte da Serra do México, os israelenses fazem isso, os países árabes, os países sedentos de água fazem isso. Um retorno como um aporte de água e de nutrientes para culturas agrícolas. Né? Infelizmente, o nosso tempo não é tão longo para a gente poder discutir essa realidade. Então, a generalização que nós vamos fazer se aproxima mais da realidade brasileira, da realidade urbana, que é condicionar o esgoto para a recepção no corpo d'água. E como filosofia macro, o que eu adicionei aqui em vermelho, o objetivo do tratamento de esgotos é, no mínimo, você não alterar o rio. Seria muito nobre que esse esgoto tivesse a qualidade da água que deu origem a ele. Mas isso ainda não está no nosso dia a dia. Você tem várias experiências no mundo, Singapura, Namíbia, norte da África do Sul, nos Estados Unidos, vocês têm algumas experiências internacionais em escala plena de transformar o esgoto em água de abastecimento por pura necessidade. Né? Se tiver alguém de Campinas, né, a gente já tem experimentos em escala de certo porte, transformando esgotos em água potável. Né? E quem sabe a curto prazo, talvez meio já, Brasília, por exemplo. Né? O retorno dos esgotos tratados para o Paranoá, o Lago Paranoá, e a recepção, a jusante dessas águas para abastecimento de água. Está se impondo pelo crescimento das cidades, pela proximidade das cidades com os corpos d'água, pela necessidade ou pela capacidade de investir mais recursos, mais dólares ou reais por metro cúbico para tornar essa água possível de ser abastecida. Né? Então, esgoto bruto se tornando água potável. Não é o ênfase do nosso trabalho, então eu quero explorar esse slide dizendo que a generalização da nossa conversa é pegar um esgoto bruto, adequá-lo para não desclassificar o corpo d'água. Então, usamos mais uma legislação ambiental. Nós estamos associando legislações ambientais com legislações de saúde pública, né? Aqui é ambiental. Eu não quero desclassificar um corpo d'água. Quero lembrar vocês que os corpos d'água não são iguais perante a lei, eles se variam de 1 a 4. Na verdade, existe a classe especial, que é muito especial para a nossa conversa. Então, quanto maior o número, pior o corpo d'água. O corpo d'água, classe 3 ou 4, ele é mais adequado para receber esgotos, e o classe 1 e 2 são adequados para o suprimento de água. Bom, então,
reconhecido o passivo ambiental como oportunidade, reconhecendo o tratamento de esgotos como uma estrutura importante para não desclassificar o rio, imputando à estação de tratamento de esgoto o rótulo de unidade saneadora e não poluidora, porque as estações de tratamento de esgotos muitas vezes são enquadradas pelos órgãos, pelo Ministério Público, em situações extremas, são enquadradas como instituições, como entidades, como equipamentos poluidores. Longe da minha concepção, essa afirmação, esse apelido, né? Esse apelido. Bom, reconhecendo as estações de tratamento de esgoto como equipamentos essenciais para a boa qualidade dos corpos d'água, que são os receptores dos esgotos, nós podemos olhar genericamente como é que esse gráfico pizza nos apresenta como é que é a escolha tecnológica desses reatores que, somados, constituem a estação de tratamento de esgotos. A escolha tecnológica ela varia muito com a empresa de saneamento, seja ela municipal, seja ela estadual, ao longo do Brasil. Tá? Tenho percebido, assim, conversando com colegas universitários, colegas de empresas de saneamento. Então, por exemplo, no centro-oeste brasileiro, por que não as lagoas de estabilização? São as verdinhas aqui. Para quem não está familiarizado, a gente verá alguns slides na sequência. Para as grandes urbes, São Paulo, Rio, Curitiba, né? O centro de Florianópolis, as famosas estações de lodos ativados, que produzem efluentes com belíssima qualidade, mas são consumidoras de energia elétrica. Né? As lagoas necessitam bastante área, mas são simples, rudes e dispensam muitos cuidados de curto prazo. E se impôs nos últimos 30, 40 anos, os reatores USB. É uma sigla, né, do inglês, mas se impõe aqui a palavra a letra A, anaeróbica. Então, são reatores que não usam muitos equipamentos. Quando a gente fala equipamento, geralmente é o equipamento para introdução de ar, né, na massa líquida. Então, eles decompõem parte da matéria orgânica com processos sem a necessidade de introdução de ar e tem como características a produção de gases, dos quais a gente vai falar e são importantes para a política da Viapol, para a política do IBI, para a política de quem está nos assistindo, responsáveis por manutenção corretiva ou preventiva de estrutura de saneamento. Né? Vamos voltar a conversar sobre isso. Então, eu vou explorar um pouquinho essa figura ilustrativa, mostrando que existe uma formação de gás, essas elipses são bolinhas, na verdade, um pouco deformadas, são bolhas de sólidos ou bolhas de gás. As bolhas de gás ascendem e são coletadas por esse funil aqui, por esse separador trifásico, uma estrutura que está no topo desses reatores, que tem de 4 a 5 metros de altura. Eles se caracterizam por ser de fluxo vertical, e é um separador trifásico que a gente identifica 3 fases: a fase líquida, o esgoto em si, a água, a fase sólida, os sólidos que a princípio devem ser retidos aqui, até no vocabulário um pouco não muito técnico, aparentemente, que é manta de lodo e leito de lodo, né? Esse vocabulário veio do inglês, na verdade, é um reator holandês, né? Que utiliza palavras em inglês para descrevê-lo, um reator de fluxo ascendente, anaeróbio, cujo o esgoto atravessa um manto ou um leito de lodo. Bom, voltando ao separador trifásico, ele separa, então, a fase sólida, o lodo, o sólido que se transforma em lodo, o gás, que é coletado por aqui, e o líquido, que sai aqui no topo do reator e cai por essa canaleta. Bom, então, as emanações, vai ser objeto da nossa conversa, elas podem estar dentro da tubulação, né, os gases, mas eles podem vir também dissolvidos, eles não se soltam adequadamente, eles estão dissolvidos e eles adentram a essa estrutura aqui que se chama sedimentador. Vem pelas canaletas, então eles podem estar aqui nessa atmosfera, que muitas vezes é aberta, apesar da representação com a tampinha, essa parte aqui é aberta, e os líquidos também, por canaletas abertas, elas vão transferindo gases para a atmosfera.
E isso vai ser importante, então, a gente reconhecer essa parede aqui, esse ambiente aqui entre atmosfera e zona líquida. Bom, então aqui o Grafo Pizza dá uma ideia do portfólio que nós temos para tratamento de esgotos. O rosinha aqui são os tanques sépticos e filtros anaeróbios mais utilizados em pequenas comunidades e soluções individuais, que não vão ser abordadas por nós nessa conversa. Bom, e a escolha é uma escolha da cultura da empresa que seja ela municipal ou seja ela estadual. Os meus primeiros projetos recém-formados, 40 anos atrás, a gente trabalhava com a FUNASA, extinta, talvez seja reabilitada agora nesse governo atual. O ênfase da FUNASA eram lagoas de estabilização. Talvez no centro-oeste brasileiro, no norte do Brasil, para muitas comunidades, as lagoas de estabilização são as melhores alternativas. Nos países de clima seco, Israel, litoral peruano, México, Jordânia, países árabes, as lagoas são muito bem recebidas como depósitos de água, depósitos temporários de esgoto, né, de água, inclusive para futura irrigação, fértil irrigação. Fértil porque associa água com um montão de sais, nitrogênio e fósforo, que são muito importantes para as plantas, né? Bom, voltando ao reator USB, que vai ser o cerne da nossa conversa, então ele se impôs nos últimos anos. Ele foi criado mais ou menos ao redor dos anos 80, estou arredondando para um ano a mais, um ano a menos, por uma tecnologia oriunda da Universidade Holandesa de Wageningen. Ela veio para o Brasil contrabandeada. Jorge está gravando, espero que essa palavra contrabandeada seja melhor interpretada, mas ela veio através dos livros, antes das empresas holandesas, através de papers, através de artigos e relatórios técnicos, e ela foi sendo adaptada pelos estados brasileiros, pelas empresas de saneamento, principalmente pela Sanepar, né? que tomou a dianteira, tenho quase certeza disso, tomou a dianteira, inclusive da universidade, Tiago. Eu vim do meu mestrado estudando processos aeróbios. Cheguei aqui e aprendi junto à Sanepar, os colegas da Sanepar, um dos primeiros mestres, o engenheiro Savelli, a conhecer, tomar contato com esse reator. Então, ele é mais simples na operação, ele está adaptado quanto ao clima mais quente. O investimento inicial mais baixo, claro que a eficiência é um pouco menor, tanto é que ele necessita de reatores na sequência dele para melhorar a qualidade. E produz um gás. Esse gás vai ter um aspecto positivo, que é o metano, CH4, e vai ter alguns aspectos negativos, que é o gás sulfídrico, mas que interessa a Viapol, né? Na oferta de tecnologia como membranas, como mantas, como cristalizantes, na revestimento das estruturas e na preparação do concreto. Então, essa provocação será muito bem utilizada, espero, nas próximas palestras, né? Está aqui um exemplo, então, uma fotografia que tem uns 20 anos de idade, o reator, o ASB, que a Sanepar chama de RALF, se eu falar RALF, é um aportuguesamento do WASB, Reator Anaeróbio de Lodo Fluidizado, foi esse o nome que a Sanepar adotou. Então, essa tecnologia veio para as Américas, principalmente a América do Sul, em 80, mas se tornou escala plena, escala verdadeira, em escala, próximo do ano 2000. Depois foi para Belo Horizonte, nós temos estações muito grandes em Belo Horizonte utilizando essa tecnologia, temos em Recife, temos ao longo do Brasil. Até onde eu sei, as maiores seriam essa Etiatuba e a ET, se tiver mineiro, depois pode me corrigir, da Copasa, não é a Ruda, a ET Onças. Eu acho que tem reatores anaeróbios como esse. Essa ET depois foi ampliada, aqui vocês têm 4 reatores, um do ladinho do outro, e 4 repetições, então tem 16 reatores. Cada bolinha dessas identifica um reator. Depois foram construídas mais 2 fileiras. Nós estamos falando de uma ET, uma estação para 1 milhão de pessoas, cujo material mais importante de construção é o concreto, com
aparentemente estruturas metálicas, tubulações, válvulas, registros, guarda-corpos, que seguramente estão sendo ou já foram trocadas por outros materiais que não o metal. O metal não combina muito bem com estações de tratamento de esgoto. O metal que eu digo não é o aço inox, é o ferro. Em qualquer tratamento que tiver tintura, galvanizado, zincado, ele sucumbe rapidamente, graças aos gases emanados de vários processos de tratamento, principalmente o gás anaeróbico, o gás sulfídrico, que é um produto do tratamento anaeróbico. Bom, aqui tem uma outra estação, já de menor porte, mais ou menos. Eu vou me expressar muito em vazão, mas para muitos é melhor se expressar em população equivalente. Então, essa estação foi ampliada para 2.000 litros por segundo, que se aproxima de 1 milhão de habitantes. Essas estações aqui são para 600 litros por segundo, um pouco mais. Estamos falando de 300 mil, 400 mil habitantes. Né? Então, esse é o porte de algumas estruturas que eu estou mostrando. Então, aqui estão os reatores anaeróbios, precedidos de um tratamento preliminar, que eu vou falar muito pouco, mas são importantes também como produtores de odores, como produtores de gases, né, de várias composições, que seriam a grade e a caixa de areia. Algumas vezes descobertos até hoje, mas algumas ETs que estão aparecendo, mais recentes, próximas a núcleos urbanos, já com cobertura para coleta, condução e tratamento das emanações, né? Das emanações, incluindo o gás sulfídrico. Então, um tratamento preliminar que adequa o esgoto a um tratamento do reator WASB. O reator WASB muitas vezes não entrega um efluente de qualidade para o corpo d'água receptor, necessitando de outras estruturas. Aqui foi escolhida pela Sanepar também uma ET, uma estação concebida nos anos 2000, ao redor dos anos 2000, lagoas facultativas. As lagoas são grandes obras em terras, tá, que necessitam de uma impermeabilização, não são obras de concreto, mas necessitam impermeabilização do tipo argila ou do tipo mantas, né? E o lodo, né? Então, a estação de tratamento de esgotos está associada à geração de atmosfera, de efluentes, efluentes gasosos, efluentes líquidos e o gerenciamento do lodo produzido. O gerenciamento do lodo produzido, numa linguagem mais recente, é a unidade de gerenciamento do lodo. Esse telhado vai ser por mim evocado mais tarde. Vejam o porte dessa obra aqui, pelo menos em área, né? Não necessariamente em custo, mas essa obra se impôs depois dos anos 2000, a partir de 2010, a partir da política, por exemplo, aí sim uma política mais localizada em algumas companhias de saneamento, que é o uso agrícola do lodo. E para você usar o lodo, que tem nutrientes, que tem umidade, que tem matéria orgânica, que tem nitrogênio e fósforo, mas tem patogênicos, tem micro-organismos que podem causar doença, você necessita de uma higienização. E essa estrutura se impôs para a higienização pela rota escolhida pela Sanepar. Isso aqui é um silo de cal, então já estou insinuando qual é o mecanismo que a Sanepar elegeu para higienização do lodo. Voltarei ao tema mais ao final. Bom, então, essa é uma estação de tratamento. Essa abordagem até agora é uma abordagem tradicional. Já o uso do lodo já não é uma abordagem tradicional. O lodo não indo para um aterro sanitário, mas o lodo indo para um possível uso agrícola. Já impõe uma mentalidade mais recente, mais moderna, mais sustentável. Eu fiz uma abordagem de, talvez, usar o efluente do tratamento de esgoto para uso agrícola, quando possível, para um uso industrial, quando possível, introduz conceitos mais recentes que se impõem, inicialmente, conceitualmente, por exemplo, pela ONU, ao conceituar desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, ao atender o desenvolvimento sustentável, talvez a estação possa receber o título de sustentável. E por que a estação tem que se transformar em sustentável? Isso significa mais necessidade de recursos, tão poucos disponíveis atualmente? Bom, vamos por etapas, né? Vamos observar os selinhos aqui. Os adjetivos que tornam o desenvolvimento sustentável,
eles abordam água limpa e saneamento. Bom, acho que o que nós estamos falando atende a essa premissa: água limpa e saneamento. No momento que a gente vislumbra a possibilidade de usar o metano, oriundo das estações de tratamento de esgotos, oriundo desses reatores aqui, ó, que são construídos para receber, são possíveis de ser coletado esse metano, e se eu usar esse metano de uma maneira inteligente ou possível, eu estou atendendo a premissa da energia, mais energia e energia não decorrente do petróleo, né? Se eu minimizar algumas das emissões que eu vou abordar das estações de tratamento de esgotos, eu talvez esteja combatendo as alterações climáticas, permitindo melhor qualidade dos corpos d'água e permitindo vida debaixo d'água, entre outros adjetivos ou selos. Muito bem. Esses adjetivos, essas etiquetas, podem ser introduzidas, podem ser viabilizadas pelas estações. As estações passam a ter uma visão mais industrial, aproveitando, então, parte das emanações para a geração de energia, reusando ou reciclando a água, pensando em utilizar o lodo de uma maneira mais inteligente, a estação se torna sustentável. Qual é o motor para tornar a estação sustentável? Pressão da sociedade? Pressão, talvez, dos órgãos financiadores? Uma visão mais adequada de um planeta que tem 7 bilhões de pessoas, e já começa a ver os efeitos, talvez, da sua ocupação, a ocupação desses 7 bilhões de pessoas, que a ocupação vai ter seu ônus se a gente for não visualizar qualquer empreendimento, qualquer indústria, do seu ponto de vista ambiental, social e econômico. Então, a ET sustentável, ela deixa de ter uma visão eminentemente técnico-econômica para impor o econômico, impor o ambiental e impor o social. Esse rótulo, então, está se tornando imperativo, e as novas financiadoras, a gente já não tem tanto recurso dentro do país, o Fundo de Garantia já não é mais a moeda que sustenta o saneamento. Parte do dinheiro está vindo da Alemanha, está vindo de outros países que vão impor também para nós, e eu não considero isso um garrote. Eu acho necessário que a gente viabilize os recursos o mais possível, o mais possível. Bom, então a gente vai seguir com uma abordagem que se aproxima do interesse da Viapol e que se aproxima desse rótulo da ET sustentável que eu estou defendendo, que eu estou enfatizando na minha abordagem, né? Bom, como eu disse para vocês, os processos anaeróbicos, as lagoas também, mas as lagoas são tão grandes para coletar, é possível cobrir lagoa. Eu tenho experiência de suinocultura, e a suinocultura utiliza lagoas anaeróbias, cobre as lagoas anaeróbias para coletar o metano. É possível, é possível. Mas no saneamento, como é muita água por habitante, muita água por habitante, as lagoas não são tão profundas assim, os reatores WASP, os digestores anaeróbios, para lodo, passam a ser reatores interessantes na produção de biogás, na coleta desse biogás. E por que esse biogás é importante? Por causa do metano. O metano está presente em 70% ou mais no biogás. Tenho feito medições com alunos, com apoio da Sanepar, com apoio de equipamentos doados pelo governo alemão, em que a porcentagem de metano está ascendendo a 80%. O resto é dióxido de carbono, nitrogênio, oxigênio, que entrou indevidamente junto com as tubulações, né? O nitrogênio não é produzido pelo reator, ele veio, de alguma maneira, se introduziu de maneira indevida na minha coleta de biogás. Então, o gás mais importante é o metano, mas quero chamar a atenção do gás sulfídrico, que não é medido em porcentagem. A porcentagem é muito pequenininha, é muito menos de 1%. Então, aqui embaixo, a gente já não está falando em porcentagem, pelo menos aqui no gás sulfídrico, a gente está falando em parte por milhão, ppm, parte por milhão. É muito pouco, mas incomoda bastante. Oxida, dá mau cheiro, corrói, etc, etc. Bom, então, mais recentemente, as grandes estações e a universidade
começam a medir, não se apoiam apenas em livro, mas começam a medir esses componentes do biogás. Então, as estações maiores e maior porte começam a ter equipamentos medindo quantidade de biogás produzido. Eu acho que eu não coloquei nenhum slide com relação à quantidade, mas um valor razoável, 7, 8 litros por habitante por dia de biogás. Bom, isso é muito pouco por habitante, mas se você pensar na escala da estação de 500 mil habitantes a 1 milhão de habitantes, essa escala torna muito atraente o uso do biogás. Bom, e o biogás pode ser usado de várias maneiras no Brasil e fora do Brasil. Posto de abastecimento de gás. A Sanepar já teve em Londrina. Se tiver gente da Sanepar e tiver um pouquinho de cabelo branco, vai lembrar da ET Bom Retiro, que já não propicia mais o abastecimento de gás. Mas se tiver colegas da Sabesp, dizer, não, a Sabesp, orgulhosamente, lá em Franca, tem posto de abastecimento de biogás. Pode ser usado, por exemplo, para secar lodo. Né? Pode ser usado para motores ou turbinas de dentro da estação. Bom, o uso de secagem do lodo a partir do biogás vai ser um dos nossos últimos slides. Não é um combustível para incineração do lodo, a gente não está incinerando o lodo, mas está removendo água. Então, são várias alternativas e a escala, a proximidade do consumidor vai tornar a melhor alternativa mais atraente. Né? Bom, o sulfato e o sulfeto se apresentou na minha vida, apesar de estar bastante tempo na estrada. Eu comecei com água, passei por drenagem, acho que a engenharia fez esse caminho. Passei pela rede de esgotos e o tratamento mais recentemente e o uso do biogás mais recentemente. Né? E a minha ligação, não com o IBI, Tiago, você fez a síntese entre engenharia ambiental na PUC com a engenharia civil. E apesar de estar numa universidade, eu me aproximei poucas vezes com a turma, com a tribo da construção civil, né? com o grupo da construção civil. Foram poucos exercícios. E um deles, há poucos anos atrás, no TCC, uma aluna tentou fazer uma ponte entre o Miguel, eu, da hidráulica e saneamento, com o pessoal da construção civil. A professora Laila, hoje o professor Marcelo Medeiros, ambientes corrosivos, José Miguel, mas do saneamento e o impacto nas estruturas de concreto, das obras em concreto. Né? E a primeira pergunta da aluna, da Kulish, era o sobrenome dela, para o professor Miguel. Professor Miguel, quanto tem de sulfato no esgoto? Bom, a gente não costuma praticar essa análise. A gente faz análise de nitrogênio, de fósforo, de coliformes, de patogênicos, né? De matéria orgânica medida como DBO, DQO, de sólido, mas sulfato não é muito comum. Né? E se impôs para a gente poder conversar sobre efluentes tipo gás sulfídrico e sobre sulfatos e sulfetos. Então, o sulfato está presente no esgoto. Parte disso aqui é de literatura, mais recentemente, principalmente para as pesquisas, a gente começa a caracterizar. Então, alguma coisa como 20, 30, 40 miligramas por litro afluente em estações de tratamento de esgotos. Aqui tem uma breve recapitulação da literatura. E os processos, principalmente os processos aeróbicos, oxidam o sulfato, oxidam aerobicamente. Mas, nos reatores anaeróbios, o que você faz é transformar sulfato em sulfeto. E aí começa o problema. Então, de onde é que vem o sulfeto, principalmente em reatores anaeróbios? Vem do sulfato. O sulfato vem de tensoativos, de produtos de limpeza, muitas vezes da água de abastecimento. Algumas águas de abastecimento têm concentrações importantes de sulfato. Então, do sulfato você tem o sulfeto, né? E o sulfeto gera uma combinação de pHs e de turbulência da água. Né? Em função do pH, você tem parte do sulfeto dissolvido, parte do sulfeto na atmosfera, do equilíbrio líquido-gás. Né? Enfim, repetindo, o gás sulfídrico ele incomoda sobre o ponto de vista olfato, mas dependendo da concentração e da ausência de oxigênio, ela pode matar. A turma do saneamento sabe muito bem do perigo que é adentrar em postos de visitas de rede coletora de esgotos
vou chutar, abaixo de 2 metros, um ambiente que tenha uma grande produção de gás sulfídrico, sem ter uma renovação de oxigênio, você pode morrer. Então, a concentração de gás sulfídrico leva da morte para o limiar olfativo. O limiar olfativo depende de cada pessoa, né? Mas incomoda muito o entorno das estações, incomoda muito as comunidades no entorno das estações. O que fazer, o que tem sido feito, a gente já conversa. Então, a primeira agressão, ela se dá no concreto, na tubulação, ela se dá na estação, mas um pouquinho de incômodo em saúde ocupacional, desde que tomado cuidado, e depois o entorno. As empresas de saneamento têm gasto muito dinheiro e preocupação no entorno das estações, principalmente quando utilizam processos anaeróbios, lagoas anaeróbias, reatores USB. Existem maneiras de atenuar, de contornar esse problema. De qualquer maneira, sobre o efeito de corrosão, a corrosão vem do sulfato, que é reduzido para sulfeto em ambientes anaeróbios, principalmente, né? Me permitam um segundinho para tomar água e para vocês acordarem. O vizinho, mas o vizinho acho que não existe, porque todos nós estamos à distância, né? A gente não está no auditório, então vamos seguir para o próximo slide. Bom, a corrosão, eu visitei estações da Sanepar, quem está nos ouvindo, o pessoal da Sanepar, o pessoal de Minas, por exemplo, onde tem bastante reator anaeróbio, talvez o pessoal de Recife. É costume ver entre a interface líquida e as paredes que estão para fora do líquido do reator anaeróbio, ver cor amarela na parede. A gente já vai voltar a conversar sobre isso. Então, a gente sabe que esse amarelo é um enxofre, até o enxofre elementar. E enxofre com umidade, além de tudo, significa pH baixo, significa ácido. Então, você tem que preparar o teu reator, geralmente em concreto, os slides anteriores, você tem que preparar ou o concreto ou revestir as paredes, né, continuadamente para resistir à agressão do gás sulfídrico. Ou através do material empregado, geralmente concreto, ou através do revestimento. E essa temporada da Viapol vai ser pródiga nessa direção, e eu me permito também de agendar, Tiago e Jorge, agendar os episódios, vários deles, que vão me interessar como engenheiro mais ambiental e sanitarista, apesar da minha formação civil. Bom, eu coloquei nesse cantinho aqui um slide mostrando que as estruturas nem sempre são apenas de concreto. A gente está sendo desafiado por uma empresa multinacional, por acaso holandesa, a PAC, que está oferecendo para a gente, nós e a Sanepar conjuntamente. Eu tenho a sorte, a oportunidade de ter trabalhado nessa minha vida profissional junto, o mais próximo possível da Sanepar, que me abre as portas para reatores em escala plena, né? Nós estamos monitorando um reator sobre o ponto de vista estrutural e sobre o ponto de vista funcional, um reator que soma reator anaeróbio tipo ASB aqui embaixo, e em vez de ser na horizontal, como eu mostrei até agora, é na vertical, um reator aeróbio aqui em cima, um lodo ativado, né? Então, também todo um cuidado na proteção, no revestimento desses reatores, com a proteção anticorrosiva, né? Principalmente dos ambientes estão abertos à umidade e ao gás sulfídrico, né? Claro, o desenho desse reator é muito inteligente, de tal maneira que ele permite que a passagem do gás se dê aqui dentro do reator aeróbio e a degradação do gás sulfídrico se dê dentro do reator aeróbio, tá? Sem querer fazer propaganda excessiva, mas o desenho, quem puder ter oportunidade de estudar reatores como esse, a combinação vertical tem muitas vantagens. Diminuição de espaço, a estrutura metálica impõe um ritmo de construção bem interessante, né? Você tem uma obra mais rápida, e a conjugação de um tratamento aerado aqui em cima do tratamento aeróbio impõe vantagens do tratamento dos gases também. Bom, parte da problemática vocês conhecem, parte da problemática eu falei, parte da problemática eu estou mostrando na forma de ilustrações. As estruturas metálicas são detonadas, são corroídas em muito pouco tempo. De 6 meses a 1 ano você já percebe.
as paredes não adequadamente preparadas, né, as paredes de concreto, você já nota a agressão na interface, após a interface líquido-atmosfera, né? E as estruturas metálicas também. Se não a válvula, o parafuso. Se não o parafuso, o acionamento das válvulas de registro, né? Então, estruturas metálicas, estruturas em concreto, estruturas metálicas, novamente, são muito agredidas. Eu coloquei num cantinho aqui uma figurinha clássica, essa vocês encontram nos livros. Queria voltar às tubulações cerâmicas. As tubulações cerâmicas são protegidas, são vitrificadas secularmente, exatamente para diminuir ou minimizar a agressão do gás sulfídrico, que está pequenininho aqui, H2S, com mais a umidade dessa atmosfera. Lembrem-se que, ao projetar tubulações de esgoto, elas são projetadas não para estarem completamente cheias d'água, como são as tubulações de água, e sim para você ter de meio a 3/4 de ocupação no máximo. Você sempre vai ter essa atmosfera onde começa a decomposição do esgoto e a produção de gás sulfídrico. Então, existem relatos de tubulações mais antigas das cidades brasileiras, Londrina, cidades no Paraná, por exemplo. Eu não tenho relato de colegas da Sanepar em Curitiba, mas tubulações assim com mais de 40 anos de idade, em que essa abóboda, mesmo que com cerâmica vitrificada, essa abóboda já está, grande parte dela, agredida pelo gás sulfídrico, né? Por isso, muitas vezes, se impõe o PVC, se impôs mais recentemente por muitas vantagens, peso, facilidade de instalação e resistência a esse tipo de agressão química, né? Bom, falar um pouquinho mais do gás sulfídrico. Então, apesar de a gente encontrar os livros, eu, como universidade, fui ter acesso a essas medições sobre os reatores e sobre o entorno mais recentemente. Então, assim como a gente está medindo produção de metano mais recentemente, 5, 6 anos, 7, não muito mais do que isso, e produzindo números para dimensionamento do seu uso, o gás sulfídrico também. Aqui foi um estudo junto de uma aluna aqui do nosso grupo, de uma estação, está aqui, e o seu entorno. Aqui os pretinhos são os pontos de monitoramento, os equipamentos, esse aqui, o Gastec, que mede emissões, e as suas várias escalas. Então, provavelmente, e as várias horas do dia. Nós fizemos um monitoramento de 24 horas. Então, em cima, próximo aos reatores anaeróbios, uma concentração mais elevada de gás sulfídrico, diminuindo em relação à distância. Mas vocês notam que as estações de tratamento de esgotos muitas vezes são instaladas a uma boa distância da comunidade. Os aterros sanitários, existe essa imposição. 500 metros de distância das casas mais próximas. Mas o saneamento está, em geral, as estações estão muito mais próximas das cidades, e as cidades tendem a engolir as ETs, envolver as ETs. Então, essa mancha mais clarinha, apesar da concentração ser baixa, isso depende de indivíduo a indivíduo, sensibiliza, incomoda esses indivíduos. Então, qual é a saída? Confinar esses gases, tratar esses gases e se assessorar. Me lembrei de falar aqui de cortinas vegetais, por exemplo. A Sanepar tem um projeto associado com engenheiros florestais de plantar espécies florestais, espécies de várias alturas, na verdade, plantar espécies vegetais para embelezar a estação. A estação é uma unidade de educação ambiental, deve e é visitável, mas também colocar espécies vegetais de maior porte, como árvores, para tornar verticais os fluxos de odores, e não horizontais, né? Minimizar, tornar como se fosse uma barreira para evitar o fluxo horizontal dessas emanações, né? Então, os controles se dão por enclausuramento e tratamento. Como é que eu trato esses odores? Bom, vamos lá. Quando esse gás está canalizado, ele pode ser queimado. O metano, se não aproveitado, ele é um gás de efeito estufa, com um poder de efeito estufa, digamos assim, de cerca de 30 vezes o gás carbônico. Então,
quando ele não é usado, ele tem que ser queimado. Existem várias formas de queimar. Uma tendência mais atual é você queimar em câmaras de combustão, queimar em queimadores fechados. Os queimadores fechados são muito mais caros que os queimadores abertos, quem está acostumado com o custo, mas eles se caracterizam por ser mais caros, por ter essa câmara de combustão. Então, o gás tem um tempo de permanência aqui dentro, chama constantemente, então, chama mantida, às vezes, por painéis solares, porque eles estão afastados da entrada de energia, e você consegue destruir mais de 95% do metano. Já nos queimadores abertos, menos de 50%. Né? E os outros gases que vêm por canaletas e são escapados, lembra dos primeiros slides que eu falei, quando eles escapam da superfície líquida? Bom, a ideia é cobrir a grade, cobrir a caixa de areia, cobrir o reator WASB, impor um pequeno vácuo para aspirar essa atmosfera e levar para remoção, ou biológica ou remoção química. Aqui, no caso, eles estão sendo conduzidos para leitos metálicos. O gás sulfídrico gosta de consumir metal, dê metal de menor valor para ele, dê aparas metálicas relativamente úmidas, ou ofereça a eles recheios outros, cavacos de madeira com um pouco de biofilme, filme biológico umedecido, são capazes de oxidar os gases de mau cheiro, principalmente o gás sulfídrico. Um outro exemplo de recheio dos meus colegas da Federal de Santa Catarina, turfa. Turfa não tem em todo o território brasileiro, mas se tem no território catarinense, no sul do Brasil. Ou composto, aquele produto decorrente da decomposição do lixo orgânico, que serve como adubo, que serve como condicionador do solo, pode ser um bom integrante, um bom recheio de filtro biológico. Bom, deixa eu terminar de falar das emanações, falar um pouquinho mais das estações. Uma estação, um fluxograma que está se impondo bastante, pessoal, nas estações de tratamento de esgoto, são os filtros percoladores. Caixas de pedra, mas não cheias d'água, não submersas. Caixas de pedra em que é possível a circulação de ar. Como é que se permite a circulação de ar? Está aqui o filtro percolador. Bom, você tem janelas, aberturas no fundo desse filtro que permite o ingresso do ar e circulando verticalmente ou de maneira descendente da superfície para baixo, de baixo para cima. Esse recheio é de pedras de grande porte, brita 4, por exemplo, ou recheios plásticos, mais modernamente, são mais leves. Bom, por que eu falei desse processo aeróbio como complemento do reator anaeróbio? Porque também nós estamos trabalhando com outro tipo de emanação, se não corrosiva, mas de grande impacto no clima, que é o óxido nitroso. Então, nos processos aeróbios, agora eu vou falar de um outro componente, que é o nitrogênio. O nitrogênio vai se transformando de amoniacal para nitrito e para nitrato. E muitas vezes, dependendo da condição biológica, ele desnitrifica, ou seja, ele se transforma em gás nitrogênio e volta para a atmosfera, que é o reservatório do nitrogênio. Bom, nessa transformação da amônia para nitrito, de nitrito para nitrato, ou desnitrificando, se produz o óxido nitroso. E o óxido nitroso é um gás de efeito estufa muito impactante, e só fui tomar conhecimento dessa problemática mais recentemente. Aqui tem alunos meus, eu tirei a fotografia, mas estava junto, associado com colegas do Instituto Federal do Rio de Janeiro, estudando esse tipo de emanação. Não corrosiva, mas é importante se conhecer, né, se minimizar, para inserir a estação dentro do conceito de éticos sustentáveis. Bem, eu estou concluindo meu tempo, Tiago, vou concluir rapidamente, lembrando então do reuso que eu falei, na medida do possível, o uso do efluente na agricultura, em áreas verdes, legislação mineira, cearense, agora paranaense, tem orgulho de ter participado na elaboração dessas normativas paranaenses mais recentes. O Ceará já tem, Rio Grande do Sul tem, São Paulo já tem há algum tempo, Ceará talvez eu tenha dito, Minas, e agora o Paraná, normativas para alguns usos, menos o não potável, por enquanto, né? Recreacionais, agricultura
uso do efluente de estações, desde que a qualidade assim o permita. Deixando aqui uma mensagem de uma coletânea de livros importantes nessa direção, que vocês encontram no site da FINEP, que foi muito tempo, e é ainda, mas foi muito tempo, financiadora de programas muito importantes. O PROSAB é um programa de saneamento básico, já não existe mais, de mais de 10 anos de idade, eu tive o prazer de participar, cujos produtos foram vários, e parte desses produtos são livros disponíveis para download, gratuitos. Então, para quem tiver interesse, está aqui o caminho, site da FINEP, produtos dentro de programas do PROSAB, dentro de PROSABs o produto. Esse é um deles. Um livro sobre tratamento e utilização dos esgotos sanitários. Reuso, com ênfase principalmente no uso agrícola. Bom, o lodo, então, para uso agrícola, eu falei para vocês, a legislação atual brasileira, bem recente, eu tenho também orgulho de dizer que teve muita influência de uma doutoranda do nosso programa, uma engenheira agrícola de mão cheia da Sanepar, a Simone Bittencourt, junto com colegas de São Paulo, junto com colegas da Federal de Minas Gerais. Então, a prática da Sanepar de gerenciar o lodo, tirar água, colocar cal, lembra que eu falei da cal para uso agrícola? Então, a cal para desinfecção, para higienização do lodo para posterior uso agrícola. Uma prática da Sanepar que se aproxima de quase 20 anos. Né? Bom, um substituto bem mais recente, também já em escala, na Etiatuba, aqui em Paraná, em Curitiba, eu tenho dois alunos de doutorado envolvidos nesse tema, a secagem térmica do lodo. Tira a água para viabilizar o transporte. O que quer dizer tira a água? O lodo tem 5% de sólidos. Se impõe uma redução dessa umidade sob o ponto de vista mecânico, levar a uns 20%, em centrífugas, por exemplo, em equipamentos mecanizados. E a secagem térmica, você utiliza o biogás produzido pelos processos anaeróbios para remoção da umidade. Então, para secadores, aqui secadores do tipo rotativos, então o biogás está presente aqui na forma de produção de gás quente, de atmosfera quente, para remoção da umidade, e você ter lodo com pelo menos 80% de sólidos. Eventualmente, utilizando parte desse lodo seco como combustível, você chega a 90% de remoção de umidade, viabilizando o transporte desse lodo para uso agrícola, porque muito das qualidades do nitrogênio, do fósforo e de alguns micronutrientes são mantidos nessas cinzas. Um trabalho que nós estamos avaliando aqui junto com a Sanepar, já em escala plena. Bom, eu acredito, então, de ter feito essa trajetória para concluir, então, que o tratamento de esgotos ele propicia água limpa e impõe o saneamento, que vai permitir a vida debaixo d'água, que vai, você controlando as emissões atmosféricas, você vai combater as alterações climáticas, né? Você vai conseguir produzir mais alimento com o lodo de esgoto, que propicia o aporte de nutrientes, nitrogênio e fósforo. Ao utilizar o metano como um combustível, você está também atendendo esses cilindros. Então, com isso, se torna as estações compatíveis com a mentalidade do século XXI, susceptíveis a receber recursos financeiros de empresas nacionais e multinacionais, de financiadoras nacionais e internacionais. Né? E essa é a mensagem que eu quero dizer, e que a Viapol, o IBI, esse colegiado aqui, ao tornar as ETs sustentáveis, mantidas e viáveis por mais de 20 anos, 30 anos ou 40 anos, a gente atenderá os objetivos do desenvolvimento sustentável. Tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês. Fica à disposição aqui o meu e-mail, se eu puder atender alguma demanda especial, se eu for capaz de atender alguma expectativa adicional. Tá bom? Tiago, agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para o segmento ou encerramento desse primeiro momento. Muito bom, sensacional, professor. Espetacular a apresentação, conceituando, né, as estações de tratamento.
os impactos tanto positivo quanto negativo, né? Vimos que é uma infraestrutura muito importante para o desenvolvimento sustentável e preservação do meio ambiente, desenvolvimento socioambiental, né, do nosso país. Por outro lado, a gente vê o impacto que causa com formação de gases, né, formação de produtos que são corrosivos, né, e que degradam a estrutura. E para nós termos esse desempenho das estações de tratamento, né, em excelente operação, requer nós, da área de civil, né, termos decisões e projetos para preservar a vida útil dessas estruturas, né? Como toda temporada, né? Como toda série, os episódios eles se conectam, né? Então, esse episódio ele é uma base, né? Ele faz um link muito interessante com o episódio do professor Daniel Veras, que eu acredito que seja o 7º episódio, que ele vai falar de degradação, né, das estruturas de concreto armado nesses ambientes, né, nesses ambientes de reatores anaeróbios, né. Temos aqui algumas perguntas, né, eu vou fazer aqui as perguntas, começar com a pergunta. Rodolfo, ele pergunta se vai disponibilizar essa apresentação. Rodolfo, peço para você ficar atento na nosso canal do YouTube, que provavelmente isso vai ser disponibilizada, inclusive essa gravação, tá? O Henrique, ele pergunta caso eu possa repetir o nome, professor, do responsável daquela tese de Santa Catarina que comenta sobre a existência dos outros sistemas de tratamento além do convencional. Posso responder agora, Tiago, bem rápido. Sim. Chama-se Pablo Cesarino, é da engenharia ambiental, colega de algum tempo, e o nome do doutorando, para você buscar a tese dele, já deve ter sido depositada, a defesa foi esse ano, é Trevisan. Mas procura Pablo Cesarino ou Trevisan. E o Trevisan trabalha na Casan, na empresa de saneamento. Então, é um consórcio interessante, mas, enfim, concluindo, o nome do professor é Pablo Cesarino. Legal. O Emílio fez uma pergunta, Emílio, que é nosso colega de mercado, atuante também aí na profissão. O Emílio Tagashi, ele fez uma pergunta que ele se apresenta, ele é doutorando no ITA e é orientado pelo professor Ronaldo Medeiros da Federal, né? E ele estuda sobre a biodeteriorização do concreto em ET. Então, ele pergunta qual o impacto dos sulfetos provenientes de produtos biodegradáveis na produção de H2S no esgoto e quais são os investimentos mais utilizados para a proteção contra o ácido fúrico biogênico. Eu vou responder parte dessa pergunta, professor, depois talvez o professor também possa complementar. Então, Emílio, na verdade, como eu falei, essa parte da apresentação, o professor Daniel vai explorar bastante com relação aos impactos dos sulfetos, né, provavelmente dos produtos, né, do efluente. Hoje a gente tem feito alguns estudos, Emílio, inclusive uma companhia de saneamento no Brasil fez um grande estudo fazendo comparativos, né, de vários sistemas de impermeabilização entre poliuretanos, né, onde simularam, até inclusive no próprio laboratório que o professor Daniel é coordenador na LEDMAN, simularam essa frente de agressividade do ácido sulfúrico biogênico, né, onde a gente viu uma boa performance com os poliuretanos e a gente vê também uma segurança com os investimentos epoxídicos, sobretudo os epoxídios base fenólicos e os novolacs, tá? Existe também um material, né? Não existe esse material no Brasil, mas é possível de trazer. Ele é normatizado, é um material cimentício que ele é específico para ETs, né? Para reatores anaeróbio e biodigestores. São um material cimentício e ele atende uma norma que é a DIN 19573, que classifica graus de agressividade do ácido sulfúrico biogênico. Então, é um material que tem uma
provavelmente uma formulação de um cimento bem diferenciado, né? E pelo que a gente sabe, inclusive é talvez a única norma que determina a resistência do material cimentício para ácido sulfúrico biogênico, né? Professor, se quiser comentar sobre o impacto de sulfetos de produtos biodegradáveis, acredito que é parte daquele slide que o senhor apresenta, né? Da presença em ppms de sulfetos, no efluente, enfim, corrosão. Bom, eu talvez vou complementar a tua resposta. Eu estou vendo duas perguntas que eu talvez possa responder simultaneamente. Acho que o José Miguel pode ser mais adequado do que eu. De qualquer maneira, somando umas duas perguntas que eu consigo ver no chat aqui. Eu não tenho trabalhado na resolução dos problemas necessariamente. Eu tenho trabalhado mais na identificação dos problemas. Eu posso dizer que ambos os problemas, odor e corrosão, são importantes. O odor incomoda muito a Sanepar por causa da pressão da comunidade, né? Por causa da pressão da comunidade. Bom, de qualquer maneira, os caminhos para a redução do odor, cortinas vegetais, oxidação nas canaletas dos efluentes com gás cloro, que é muito complicado, o gás cloro de manusear, é um gás perigoso, é um gás complicado, mas foram feitos vários trabalhos de oxidar o sulfeto nas canaletas e peróxido de hidrogênio, também para oxidar o gás sulfídrico nas canaletas do lado de fora dos reatores, né? Com relação ao tratamento de superfície, eu vou deixar para o José Miguel falar. Então, ambos incomodam. O odor necessita investimento, né? E o tratamento de superfície, eu acho que é o caminho. As palestras de vocês vão dar esse caminho, né? Vão dar esse caminho. Bom, com relação à minimização ou abordagem dentro do reator, eu não sei se é a pergunta do Sandri, trabalhos de colegas da Sanepar, que eu acompanhei como ouvinte, e de alguns colegas da Federal de Minas. Microaeração dentro dos reatores anaeróbios para eventualmente oxidar os sulfetos também. Só que você tem que tomar cuidado porque a dose tem primeiro microbolhas e segundo a dosagem adequada, porque você está em ambiente anaeróbio, né? Então, em qual momento do reator você adicionar e seria isso. Trabalhos, se você quiser que eu te ajude você a identificar, você manda e-mail para mim, eu tento identificar em qual congresso da Aves que eu assisti microaeração dentro dos reatores para oxidação desses compostos de enxofre. E em estações elevatórias, nas aulas do meu querido mestre Pedro Além, aulas de elevatórias de esgoto, que também tem problemas de odor, você introduzir nitrato, por exemplo, como aceptor, para substituir o problema do odor, né? Mas volto a dizer, eu tenho trabalhado mais na identificação dos problemas, na medição de metano, na medição do gás sulfídrico, na medição do gás sulfídrico nas atmosferas, dentro das simulações, do que na resolução dos problemas. Respondi parcialmente. Ok. Deixa eu ver mais aqui. Qual o maior impacto do líquido em contato com os gases efluentes ou gás na redondeza? Acredito que foi essa que o professor respondeu, né? E entreguei parte da pergunta para o José Miguel, que está junto com a gente, né? O Luciano da Casam faz o comentário falando que eles utilizam tubulações de PAD, né? Polietileno de alta densidade para as redes de esgoto. Bom, pessoal, acho que é isso, né? Tivemos aí em torno de 1h e 44 minutos, né, de apresentação e falas. José Miguel, se quer fazer mais alguma colocação, trazer mais alguma mensagem? Não, acho que é isso. Agora, É isso. também o pessoal está, inclusive a Sanepar está usando um pouco também a poliureia. Isso, A engenheira, bem lembrado. a engenheira Jerusa, ela, na área de projetos, ela deve estar até assistindo, inclusive.
Sim. Eu conversei até com ela ontem ou hoje, e ela estaria assistindo. E ela comentou isso comigo justamente. Estão trabalhando um pouco também com poliuretanos, etc. Então é questão de verificar. Eu acho que você, Tiago, como fabricante, acho que talvez você foque melhor e mais na linha Viapol, no caso, né? Uhum. Não, bem lembrado, realmente, a poliureia também foi, né, e é uma das soluções muito aplicadas no saneamento, né, pela sua característica de resistência química, a gente vê muita utilização nas estações de tratamento de indústria, né, pela agressividade e acidez do efluente, mas bem lembrado pelo José Miguel. Bom, pessoal, acho que por hoje é isso. Fiquem à vontade de mandar e-mail com mais perguntas e participação. Agradeço muito a participação de vocês. Mais uma vez, sejam bem-vindos e bom aproveito nessa temporada aí, né? Fique atento com as datas e teremos mais encontros. Obrigado por todas as perguntas, obrigado por todas as presenças. Professor Miguel, muito obrigado. Muito obrigado por disponibilizar o teu tempo. Matou a saudade das aulas, né, da época lá no passado. José Miguel Morgado também, muito obrigado pela sua presença, tá? Nos sentimos honrados aí pela sua participação. E é isso. Agradeço, sobretudo, também a Viapol por incentivar e apoiar e ter a visão de a gente tratar desse tema. E é isso, pessoal. Muito obrigado e assim despeço de vocês. Obrigado, um forte abraço, boa noite. Até mais, boa noite.